Graça e paz, mais uma vez aqui, para a glória do Pai, e com uma palavra maravilhosa, uma palavra que o Senhor coloca no meu coração, uma palavra que vem esclarecer algumas dúvidas. Eu percebo que são questões que vêm à mente de muitas pessoas que chegam num momento da vida por conta de tribulações, situações adversas. E aí eu ouço muitas pessoas falarem: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero ser crente. Ao invés de, claro, tudo vai de acordo com o conhecimento, né? A palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento da palavra dele, o conhecimento do Evangelho. Essa é uma palavra muito, muito importante. Porque quando passamos a ter o conhecimento do Evangelho, o nosso direcionamento, discernimento é pelo Espírito. Então fica fácil entender que ao invés de falar quero ser crente, quero voltar para a casa do Senhor, muitos até usam aquela passagem que Davi diz que bom é estar na casa de Deus, mas Davi estava em um outro tempo, onde ele precisava até fazer uma caravana para ir até o templo, né? Para levar o sacrifício, essas coisas assim. Então é um outro tempo, é o tempo antes de Cristo. Nós vivemos agora o tempo depois e faz toda a diferença. E essa dificuldade que as pessoas têm de compreender isso. O novo tempo, o tempo da graça. O tempo que é ainda mais estreito, o caminho mais estreito, porque a responsabilidade ela é pessoal, o culto ele é racional, a direção é pelo Espírito, né? Porque não foi nos dado o Filho, como diz lá em Isaías 9. E o Senhor colocou sobre os ombros dele a autoridade, toda a autoridade. Então tudo está sobre ele, no que se refere à salvação, no que se refere o agir do Espírito Santo, né? Que geme com gemidos inexprimíveis. O próprio Filho está à direita do Pai, intercedendo. Então vivemos esse novo tempo. E é preciso entendê-lo para compreender que, ao invés de dizer, vou ser crente, eu quero ser cristão. Cristão, estou. Porque creio em Cristo, por isso estou nele, vivo, sob a direção do Espírito. Então faz toda a diferença. E embora eu teria que ler muitas palavras, mas todas as palavras que eu estou dizendo é com o discernimento da própria palavra. Eu vou ler aqui Isaías 40 e é importante que leiam todo o capítulo porque é uma palavra de consolo para o povo de Deus, né? É uma palavra de consolo. E essa questão de voltar para a casa de Deus, temos que compreender que nós somos a casa, a morada, o templo vivo, né? Nós somos o templo do Espírito. Em comunidade, somos toda a igreja reunida, né? Somos os cristãos, membros de Cristo, Yeshua, reunidos em um propósito, deveria ser em um único propósito, em um único pensamento, em uma única direção, porque o Espírito é um. Então a importância de entender esse novo tempo se faz necessária. Então a palavra aqui de Isaías 40, versos 13, diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Fazendo uma pergunta, né? E é nas perguntas que se vem o
direcionamento do Espírito para que possamos compreender qual é a direção certa, né? Tem muita gente perdida e necessitada de ser uma nova criatura, necessitada de se tornar um adorador em espírito e em verdade, mas no caminho de excelência, no caminho que é único, que é o Evangelho da Graça, o entendimento do Evangelho da Graça, escrito a partir de Atos. Já podemos ter essa visão do novo tempo. Então, o Espírito ele vai ministrar em cada pessoa, né? É importante as pessoas compreender que o agir do Pai é individual, né? Ele quer que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra dele. Mas é preciso parar com esse pensamento, né, de criança, de achar que tem que ser guiado por tutores, por guias, por líderes. Em Mateus 24, 25, o Salvador já diz, né, a ninguém chameis mestre, porque só um é mestre. As pessoas têm dificuldade de compreender isso e aí não são libertas, né? Então aqui, Isaías, volto a dizer novamente, Isaías 40, versos 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? Quem? Quem pode instruir limites para o Espírito? Né? Aqui está fazendo uma pergunta, uma indagação, porque as pessoas pensam que pode limitar o Espírito do Senhor, pode decretar sobre uma vida, um batismo, né? Não sabe como que é a vida da pessoa, não sabe o que a pessoa está vivendo. E é o Pai que faz essa transformação, é o Pai que batiza no Espírito Santo, é o Pai que dá a direção primeiro da necessidade de conversão, né? Em João, capítulo 3, versos 8 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós não sabemos, né, de onde que vem a direção do vento. Então, como que nós podemos decretar ou determinar sobre a vida de pessoas, gente? Isso é muito sério, né? Mas a necessidade das pessoas é de serem transformadas, é de serem guiadas por esse Espírito. Só que elas pensam que está em determinado lugar, com a autoridade de determinadas pessoas. Não. A direção é a palavra do Senhor, é o desejo de meditar na palavra do Senhor. O Pai faz essa transformação. O Pai nos guia, nos dá a direção, nos dá a percepção do caminho a seguir. Eu vou ler aqui Ezequiel 18, se vocês quiserem acompanhar. Ezequiel 18, versos 19, que diz: contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo, direito, com certeza viverá. Não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? A palavra já explica tudo. E por que eu li essa mensagem?
porque de geração a geração, e a gente está numa geração abençoada, de muito conhecimento, então a gente precisa desmistificar vários pensamentos, vários modos de acreditar em coisas que não faz sentido. Quando um filho, sei lá, comete alguns erros parecidos com erros dos pais, as pessoas às vezes falam, tá vendo, tá sendo igual esse, tá sendo igual o pai, tá puxando o pai, a mãe. Não, tudo é uma questão de renovação de consciência, para se ter uma boa conduta. E aqui o pai, ele deixa a palavra de Ezequiel, fica bem clara essa responsabilidade, que ela é uma responsabilidade individual das nossas ações, das nossas práticas, seja o que for que façamos, vamos sofrer as consequências. É claro que se pais cometem muitos erros, a tendência é os filhos sofrerem as consequências. Mas aqui está indo além, é uma questão de salvação. E está falando, acaso, se deixa eu ler novamente aqui. Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Desviar, mudar de vida, mudar de conduta, ter uma nova direção. Exatamente lá atrás, como eu estava falando, as pessoas chegam num momento da sua vida, amadurecem, né? Vivem muitas decepções, amadurecem e falam, quero voltar para Jesus. Porque todo mundo acaba aqui nascendo já num berço cristão, né? Acaba aqui tendo um encontro com a religiosidade, essa coisa toda. Então, vai viver, vai aprender muita coisa ruim, também aprende muita coisa boa. E aqui o texto deixa claro que o Senhor, ele não se lembrará das ofensas, mas lembrará das coisas boas que fizemos, porque o que prevalece são as coisas boas. O que tem que prevalecer em nossas vidas são as nossas ações boas, porque até chegar ao amadurecimento, como a Bíblia diz, passar a comer comida forte, que é esse evangelho maravilhoso, porém estreito, que é o evangelho da graça, que nos traz a renovação da mente, a nova consciência da grande responsabilidade do que é ser cristão, do que é estar com Cristo, do que é ter uma outra conduta, né? Então o caminho é estreitíssimo, né? O caminho da religiosidade é um caminho largo, é uma porta muito larga, com muitas doutrinas. Não estou aqui para criticar todas, porque tem umas que já vivem esse evangelho maravilhoso, mas não são todas. Isso dificulta a compreensão das pessoas, dificulta a santificação pela palavra, dificulta a renovação da mente, dificulta a compreensão de que vivemos novos tempos. Dificulta, traz muitas divergências e muitos ensinos que não convém, que só tarda essa plenitude maravilhosa que é o Evangelho da Graça em nossas vidas. Então é um assunto extenso, mas vale muito a pena meditar em Ezequiel 18, em João 3, 13, e vou ler aqui também, rapidinho, Mateus 3, capítulo 1, que diz: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então percebam, é lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 em diante, fala: não apague o espírito. Então, de tempos em tempos, o Senhor usou os profetas para falar da vontade dele, né? Para exortar o povo de Israel, para trazer o povo à consciência da boa conduta, das boas ações, do Deus Todo-Poderoso que eles tinham e como que eles deveriam reverenciá-lo. Então,
aqui João Batista chamado para preparar o caminho, já algo que havia sido dito pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto, e ele fez, né? O que foi dito a respeito foi cumprido na vida de João Batista, um grande profeta. E ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o reino chegou, gente. O Filho veio, foi-se feito o sacrifício perfeito e definitivo, como está escrito em Hebreus 10. E é isso. Não tem como viver na enganação, viver na ilusão, viver de leitinho. Vamos nos despertar enquanto há tempo. Tem uma porta estreita, sim, mas é a porta que leva à vida eterna. É a porta que nos leva à compreensão das coisas extraordinárias. Ser ministrado por esse Espírito maravilhoso que quer nos dar a direção, né? Quer nos dar a direção. Não podemos perder tempo. Como diz aqui, ó, deixa eu ler novamente, João 3. João 3, versos 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o nosso Senhor Yeshua, o Deus Todo-Poderoso, que é digno de ser exaltado, adorado por pessoas com mentes claras, com mentes voltadas para a verdade, para a justiça. Não vamos perder tempo, gente. A conversão é para uma nova vida, é uma nova conduta. Não precisa passar por várias etapas, isso só dificulta. Vem os fermentos, né? Vem a mistura do vinho velho, vinho novo, que prejudica o discernimento nessas casas de oração. Pena, eu me entristeço, porque o Evangelho da Graça liberta. É um Evangelho que não traz seguidores, não traz aplausos, não traz rendimento financeiro, não traz popularidade. Eu estou aqui fazendo esse vídeo no YouTube, nunca quis mostrar minha cara, porque eu não tenho pretensão nenhuma de me tornar famosa, não, nunca tive isso. Mas a necessidade se faz e tem muita gente pregando o Evangelho da Graça, glórias ao Senhor. Mas o Senhor tem um chamado na vida de cada um. E eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu sei o quanto que é difícil as pessoas receberem esse Evangelho, porque é um caminho estreitíssimo. Eu sei que é difícil a compreensão por causa dos tantos caminhos que são apresentados às pessoas. Mas a minha fé e esperança é no tempo do Criador. Ele é que determina, Ele é que torna possível, é Ele que sabe a direção do vento, a direção do Espírito, é Ele que direciona o vento, que direciona o Espírito, é Ele que dá a renovação da mente, que batiza no Espírito, que revela a sua palavra extraordinária, poderosa, né? Nunca passe pela mente de vocês o pensamento de que a Bíblia é um livro escrito por homens. A Bíblia é um livro poderoso, é o guia para o cristão. É claro que é preciso ter a compreensão no Espírito, é preciso ser direcionado pelo Espírito, porque a letra, ela se revela no Espírito. Então, que o Pai abra a visão, tire as escamas, opere de forma grandiosa, que a palavra dele encontre morada, transforme, batize, cure, liberte, traga a verdadeira paz, e que a verdade e a justiça, a plenitude seja na vida de todos vocês, e que o amor do Pai torne possível, né, pessoas libertas, para que esse reino seja ainda mais popularizado, que esse reino seja mais conhecido, aceito, amado, da forma correta,
pela direção do Espírito. É a única forma de se ter a revelação, de se compreender a Bíblia, de entrar no descanso do Senhor. É o único meio de viver novos tempos, compreender esse novo tempo, é pelo Espírito. Então que a graça e o amor do Pai esteja com todos vocês. Em nome de Yeshua. Amém? Até a próxima, gente.